Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos de Apocalipse número 10. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge o leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Até esse ponto. Soberano Deus e amado Pai, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Novamente estamos agora no momento após a 6ª trombeta. A 6ª trombeta toca e nós vimos lá que, a exemplo dos 7 selos, quando o 6º selo foi aberto, então houve um intervalo e uma nova visão surge. Aqui e agora, na 6ª trombeta, também vai haver um intervalo, ou seja, uma nova visão surge, até que depois volte novamente o anjo que vai tocar a última trombeta, a 7ª trombeta do Apocalipse. Então, a gente vai olhar agora esse recorte aqui. Eu tenho a 6ª trombeta, acabou de tocar, vimos os 2 últimos ais que aconteceram. Sabemos que as trombetas são anúncios de castigos sobre a terra. Eu não preciso dizer a vocês que são catástrofes naturais, eu não preciso dizer a vocês que essas catástrofes, até porque eu já disse várias vezes, essas catástrofes é Deus chamando o povo para o arrependimento. Deus está chamando você. Há de convir que algo muito diferente acontece nos nossos dias. Eu não posso prever que Jesus volta para daqui a 50 anos, porque isso seria uma infantilidade muito grande. Mas o que se percebe é que esses sinais estão tão claros. Nós temos uma chuva que devasta um estado. Nós temos um terremoto que devasta um país. Não são coisas assim pequenas, né? Transbordou o rio lá de casa e o bairro ficou inundado. O que é o nosso bairro, né, em relação ao mundo todo, né? Não é nada. Mas quando um país todo treme, quando um estado inteiro está em estado de calamidade, né? É esse o nome que dá. A gente tem que começar a ficar atento. Como é que a tal de mudança climática está servindo para nos levar para a Bíblia e enxergar os juízos parciais de Deus. A gente sempre entendeu isso assim, com pouquíssimas catástrofes acontecendo. Em 75 eu não era convertido, mas a partir do que eu me converti, eu acho que foi em 82, 81, 82, foi 79. 79, aquele ano que eu consegui começar a ler a Bíblia, já se falava dessas catástrofes, isso já era entendido dessa forma. Essas catástrofes que estariam seriam trombetas chamando o povo para o arrependimento, para buscar Deus. E aí, colabora para essa interpretação, essas cidades do sul, várias cidades do sul foram devastadas, né, pelo ciclone que passou, que tirou a água do rio. O rio subiu muito e cobriu e levou a cidade inteira. E aí mandaram um vídeo para a gente lá no grupo dos pastores, uma coisa muito interessante, não sei se chegou nos grupos de vocês. Aquele pessoal com capa de socorro, fazendo os primeiros socorros ali, separando as coisas,
juntando os escombros para um lado e para o outro, eles acharam uma Bíblia no meio dos escombros, no meio da lama. Só que a Bíblia estava junto de outros livros que estavam completamente espondongados, com página rasgada, todos molhados. E a Bíblia, pasmem, a Bíblia estava seca. O homem fazendo assim, ó, folheando a Bíblia, igual eu estou folheando a minha aqui, ó. Gente, olha isso, como é que esse livro ficou debaixo d'água e não molhou as páginas? E os livros que estavam com ele estão todos acabados, não dá para fazer. E isso aqui assim, folheando aqui. Folheando assim, como isso aconteceu? E eu aí lembrei, puxa vida aí, eu vou falar dos juízos parciais de Deus. Uma catástrofe dessa, um lance desse acontece, e Deus mostra assim, né, isso aconteceu porque eu estava aqui na hora. E para marcar que eu estava aqui, eu deixei o meu livro à parte desse estrago todo. Imagino que o Senhor mandou o anjo dele, falou assim, passa lá e mostra que a gente esteve lá. Passa lá e mostra que eles não estão desamparados, não. Que a gente estava lá vendo tudo. Não diz lá em Isaías que o Senhor preside o dilúvio? O Senhor preside a catástrofe? O Senhor preside a catástrofe, irmãos? Que isso? Como assim? Se você jogar a Bíblia na água, ela tem que molhar, porque ela é tinta no papel. A não ser que algo inaudito aconteça, a não ser que algo sobrenatural aconteça. Deus mostrou, olha, mostra lá que a gente está sabendo do que está acontecendo. Mostra lá. E aí apareceu o camarada, né? A Bíblia estava na mão de uma senhora e ele puxando as folhas. Gente, não estão molhadas as folhas estão secas, olha aqui. Passando folha por folha, as folhas estão secas. Como é que esse livro não molhou? Ela estava debaixo aqui. Deu 13 metros de água aqui. Como? Deus mostrando, de alguma forma, para quem crê, né? Para quem não crê, vai arranjar uma explicação. Ah, não. Foi uma coincidência. Aconteceu alguma coisa que ela ficou numa bolha de ar lá, tal. Foi uma coincidência. Caramba, né? Justamente com a Bíblia, por que não foi com os outros livros? Irmãos, não existe coincidência nessa hora. Os juízos de Deus estão aí para mostrar a sua presença e dizer para o povo, vinde a mim. Estes juízos, as trombetas que celebram os juízos parciais de Deus, estão chamando o povo para o arrependimento. E agora, a sexta trombeta termina e aparece, né? João tem uma nova visão. E ele vê um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol. Ele começa então fazendo a descrição do anjo. E se você observar, a descrição desse anjo é a mesma descrição de Jesus que nós vimos ainda há pouco. Um arco-íris na cabeça. Arco-íris é um símbolo que para nós é um símbolo da aliança de Deus com a terra, aliança de Deus com o ser humano, de não mais destruir a terra. Esse anjo, ele vem com esse arco-íris como sua coroa. Ele tem um rosto como o sol, pernas como colunas de fogo. Um rosto de sol, um rosto que brilha, um rosto que ninguém consegue olhar para o sol na sua força. A não ser que você coloque algum anteparo na sua vista, mas a olho nu é impossível. Por causa do esplendor do sol, por causa da claridade, do poder que ele tem em relação aos homens. Desde a antiguidade que é atribuído ao sol um poder. Desde a antiguidade. O sol já foi confundido com Deus.
Então, quando descobriram que a vida na terra depende do sol, que as plantas crescem por causa disso, então aí mesmo que ele virou Deus mesmo. Então, esse anjo vem com essa imagem, ele começa vendo um anjo com arco-íris na cabeça, com um brilho de sol, com pernas, não é porque essas pernas são grandes, são altas, é porque ele era grande, mas tão grande, que um pé estava na terra e o outro pé estava no mar. Você imagine uma figura no mundo tão grande, tão gigantesca, o que ele está dizendo é isso, que não dá para colocar os dois pés em cima da terra, tem que ficar um pé no mar e outro pé sobre a terra. Não dá para pisar em cima, botar os dois pés em cima do Brasil. Tem que botar um pé em cima do Brasil e um pé em cima do Atlântico, para ficar de pé. De tão grande que era. É isso que ele está dizendo. Olha, eu vi um anjo muito grande. Eu vi um anjo enorme. Ele tinha um arco-íris na cabeça, o rosto brilhava muito. Do verso 2 em diante, né, segunda parte aqui, pôs o pé sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge o leão. Lembram desse animal? Como ruge o leão, leão da tribo de Judá. Olha só, imagens que nos remetem às lembranças do Senhor. Quando ele grita, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então os trovões disseram coisas. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. O que quer dizer isso? João está documentando a visão. João está documentando o Apocalipse, está documentando ali o que está acontecendo, está escrevendo tudo. E agora, quando a trovoada aparece e 7 trovões falam coisas foram faladas como trovões, aí vem uma voz e diz: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões estão dizendo. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: nem tudo será revelado a vocês. Vocês não saberão de tudo. Há coisas que estão encobertas. Então, só você, João, fica sabendo hoje, mas não escreva. Seríamos nós, né, extremamente soberbos se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer. A Bíblia está falando isso de uma forma simbólica. Mas veja que não está tudo narrado aqui. Não escreva. Ouça, mas não escreva o que você está ouvindo dos 7 trovões. Ou seja, nem tudo foi revelado à igreja, nem tudo foi dito a João, nem tudo sobre o Apocalipse foi apresentado. É isso que está sendo dito. Verso 5: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, a direita, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A única coisa que nós sabemos, meus queridos irmãos, é que a 7ª trombeta ainda não foi tocada. Por quê? Porque no dia que a 7ª trombeta tocar, termina tudo. A 7ª não foi trocada. A 6ª, sim. A 4ª, a 3ª, sim. A 7ª trombeta não foi tocada. Ele diz aqui: não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Gente, não existe mais nenhuma trombeta para tocar.
Se você hoje apareceu aqui e tal, é a primeira vez que você está vendo eu fazendo essa leitura do Apocalipse, lá no canal do YouTube da igreja tem todas as outras, desde o capítulo 1. E aí você pode acompanhar e ir vendo essa leitura, ouvindo essa leitura e estudando essa leitura, e você vai ver que até aqui, tudo que a gente tem falado e tem apresentado, a gente consegue identificar no nosso mundo, nesse mundo dos últimos dias, depois de Cristo, a gente consegue identificar, olha, isso pode ter sido isso aqui. Essa catástrofe pode ter relação com este texto aqui. Certeza a gente não tem nenhuma, mas nós podemos identificar. Por quê? Porque isso aqui é um livro simbólico, é um livro que fala sobre símbolos. A gente precisa decifrar o símbolo. No verso 8 em diante, a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, este grande anjo que desce, que tem um pé na terra e um pé no mar, de tão grande que é, que tem um arco-íris na cabeça e seu rosto é como o sol, este grande anjo traz um livro. E é dito a João, que está, o autor da visão, que vá até o grande anjo e pegue o livro. Você vê que é tudo tipo aquele sonho que você tem em casa, né? Sabe aquele sonho que você tem de noite? Que aparece um gigante, aí depois aparece e ele era grande e tal. Mais ou menos aqueles sonhos que a gente tem, que a gente não consegue explicar muita coisa. Olha, eu tive um sonho estranho, tal, muito parecido com os sonhos que a gente tem. Então aqui ele está vendo, e a voz então diz: vai e pegue o livro. Ele tem um livro na mão. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Caramba! Que isso? Pegue o livrinho e devore-o. O que acontece? Vamos destrinchar esse simbolismo. O que acontece quando você come alguma coisa? O que está dentro da sua barriga é seu. Passa a fazer parte de você. Enquanto você tem um pão na mão, antes de comer, existe ali você e o pão. E depois que você come o pão, cadê o pão? O pão agora está dentro de você. O pão agora faz parte de você. Então, no momento em que ele diz: pegue esse livrinho e devore-o, ele precisa fazer parte de você. E aqui, o livrinho que estamos falando, que está sendo dito aqui, é a palavra de Deus. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos voltar um pouco à imagem do livrinho. Gente, o que nós estamos fazendo na igreja hoje? Nós estamos até hoje cumprindo essa ordem aqui. Como é que você pode sair e profetizar as pessoas? Como é que você pode sair e evangelizar as pessoas? Apresentar o reino às pessoas? Como é que isso pode acontecer? Na mecânica, como é que mecanicamente isso pode acontecer? Qual é o processo? Ora, se eu não tiver o livrinho dentro da minha cabeça, se eu não tiver o livrinho dentro de mim, é impossível disso acontecer. Porque
A palavra é que não volta vazia. A palavra de Deus e não a minha é que não volta vazia. Eu estou aqui aprendendo esses anos todos a Bíblia. Eu posso dizer que eu ainda não aprendi, talvez nem a metade. Tem muito que se aprender aqui. Cada pregação que eu faço é um aprendizado que eu tenho. Como é que pode isso? Minha Bíblia é toda marcada, rabiscada, colorida. Eu já tive várias que eu deixei de usar porque rabisquei tanto que já não dava mais para usar. Então, eu comprava outra. Essa aqui eu disse, essa aqui eu não vou rabiscar tanto para eu poder usar mais tempo. Mas pelo meu colorido está ficando. E mesmo assim eu ainda consigo ver coisa nova. Falei, meu Deus, quantas vezes eu passei por aqui. É impressionante como esse livro se renova cada vez que você o lê. É impressionante. Agora, por que esse livro aqui, olha, pastor, não está escrito aí que era a palavra de Deus, não. Está escrito que só que era um livrinho. Esse negócio de palavra de Deus é contigo. Não, está escrito sim. Porque é exatamente isso que acontece com o convertido. A gente se converte e fica maravilhado com a conversão. Não tem uma conversão que seja diferente disso. A gente quer ler a Bíblia toda. A gente pega do primeiro livro, a gente pega da primeira página e a gente vai maratonando, depois a gente cansa, né? E nem termina. Mas a gente fica todo animado, a gente fala para todo mundo e é o céu na terra. O novo convertido, ele está no céu. Ele está animadão. Tudo ele relaciona com versículo, com provérbio. Ele quer decorar os salmos. Ele não sabe que ele vai decorar os salmos com a convivência com os salmos. Ele não sabe que ele vai decorar algumas partes com a convivência. Não é porque eu vou dizer assim, hoje eu vou decorar o primeiro livro de João. Hoje eu vou decorar. Eu já tive com um pastor que ele me falou, o livro de Efésios eu já estudei muitas vezes, eu conheço muito bem. Sou capaz até de recitar ele para você em grego, de tanto que ele conhecia o livro de Efésios. Cara, olha, entendeu? Porque eu digo que eu não conheço nem a metade. Porque se eu me comparo com uma pessoa dessa, que conhece o livro de Efésios em grego, no original, aí você vê que você não sabe nada mesmo. Aí você, caramba, eu mal conheço em português, então... Mal a gente conhece em português, olha como é que saber, olha como é que você pode saber e você pode querer saber muito mais. Você pode saber e você pode querer saber muito mais. Porque o saber é infinito. Não tem limite para o saber. Você lê esses livros aqui no original, você vai ver outras coisas. Então, eu tenho aqui um livro que se parece muito com as Escrituras. Porque ele é doce no seu início. Ela é agradável. Ela me faz bem. Eu me sinto bem com a minha conversão, com o meu início. Mas no final, quando eu estou de pés no chão, no final, depois que eu já estou calejado, esse livro é amargo. Porque ele fala da minha salvação, sim, mas ele fala também de coisas que eu não gostaria de ouvir. Ele também me traz limites. Ele fala dos meus pecados. Ele fala das coisas que eu tenho que abandonar nesse mundo. Ele fala das coisas que eu não gosto, não gostaria de abrir mão. Ele fala de uma vida que naturalmente eu não gostaria de ter. Porque, irmãos, quem é que não gosta de mamar? Todo mundo gosta, não é? Nenenzinho e tal. O peito da mãe é remédio para todas as dores.
Está chorando, bota no peito. Mas não quer comer, mas bota no peito. E para de chorar. O peito da mãe é remédio para todas as dores. Quem não gosta? Mas tem que desmamar, né? Tem que se afastar. Tem que se separar. Isso tem que acontecer. Um belo dia vai acontecer. E depois tem que ser frustrado, né? Tem que ensinar que nem tudo que quer pode. A vida vai começar a ficar chata, né? Não mexe aí. Vem pra cá. Sai daí. Não quero que tu faça isso. Fica aqui perto de mim. A vida começa ficando chata. Mas ela é tão maravilhosa quando era só mamar. Era tão maravilhosa quando era muito beijo, muito abraço. E você era aquela pessoa maravilhosa. Mas com 5 anos você já não era tão maravilhoso assim. Com 7, 8, você já estava tomando uns cascudos. Deixou de ser maravilhoso, né? Ou tão maravilhoso assim. Ou então só é maravilhoso na hora que a gente está falando do filho para alguém. Ah, meu filho é muito maravilhoso, tal, maravilhoso. Mas depois em casa, tem que pegar na orelha do maravilhoso. Eu estou falando assim, imagem, é metafórico isso, tá? Tem que pegar no pé do maravilhoso ali. Senão o maravilhoso não funciona direito, não. Você está entendendo que começa muito bem, começa muito maravilhoso. E depois aí, a vida traz um certo amargo para a gente. É a mesma coisa da palavra. Você começa maravilhado, porque foi salvo. E depois você vai entender que essa salvação não teve um preço para você, mas teve um preço para Jesus. E se você é um salvo mesmo, você vai andar segundo os contornos que este livro apresenta. Então, se ele é maravilhoso porque ele me informa que eu fui salvo, que Deus cura, liberta o oprimido, ele também é amargo, porque ele me traz para a realidade. Você foi salvo, mas continua um miserável pecador. Você foi salvo, mas continua uma pessoa limitada, dependente, e que vai morrer nessa vida aqui. Olha que coisa terrível a morte. Olha como é que é terrível a morte. Quem quer morrer hoje, por favor, levante a mão. Ninguém quer morrer hoje? A pessoa só fala isso quando está muito triste. Está desesperada. Mas se ela não estiver assim, ela não quer morrer hoje. Deixa para amanhã. Ela não quer morrer hoje não, hoje eu estou bem. Não quer morrer. A Bíblia diz que todos vão morrer. Olha que coisa horrível que a Bíblia diz. Todos vão morrer. Veste do pó e ao pó tornarás. Meu Deus. Imagina assim, vá ao pó. Vai ser pouco pó, tudo bem, mas... Imagina eu pó. Imagina a exumação do corpo do pastor Álvaro. Estava lá. Não abriu o caixão, a caveira vai estar de paletó, um colarinho. É a realidade isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia te informa que tu vai morrer. Te informa que tu vai virar pó. Vai ser assoprado. A Bíblia te informa coisas amargas também. Então, esta visão trata deste anjo que entrega um... Agora, qual é a finalidade da entrega do livrinho? Porque ele, João, ainda tinha uma missão, que é o que está escrito no verso 10, na última parte. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações,
línguas e reis. Ele era João, tinha a sua missão. E você tem a sua? Quem é você na obra de Deus? Você tem a sua? Impossível cumprir a missão sem devorar o livrinho. Impossível cumprir a missão sem fazer do livrinho a sua vida. Botar para dentro. Viver você e o livrinho uma coisa só. Impossível. Amém, queridos? Glória a Deus. Mensagem de hoje: devora o livrinho. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Soberano Deus, soberano Senhor,